Olá, meu querido, minha querida, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira mais uma vez aqui, e nessa marcada e bem esperada live, mais uma vez com o nosso amigo pastor Átila Ribeiro, pastor na Assembleia de Deus lá no estado do Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, que daqui a pouquinho nós vamos chamá-lo. Mais uma vez nós vamos aqui tratar de um texto bíblico à luz do seu original e aquilo que ele pode trazer para nós de compreensão das Escrituras. E eu queria te dar a oportunidade de você, primeiro, antes de tudo, você curtir essa live, você compartilhar essa live, ao mesmo tempo também você nos seguir até o nosso link aí no nosso perfil, para o nosso canal no YouTube, e poder se inscrever lá também, e ao mesmo tempo clicar o sininho e também poder compartilhar com outros, tá bom? E você fazer o convite aí de outras pessoas, porque já vamos chamar já o pastor Átila, ele já está aguardando nós chamarmos aqui para a gente começar a falar, inclusive até de um texto que escolhemos para essa live de hoje. E a nossa preocupação, queridos, tem sido exatamente com os púlpitos de nossas igrejas hoje, né? Hoje nós estamos vivenciando, quer dizer, já há um bom tempo na história da igreja, a gente tem vivenciado muitas dificuldades quanto à exposição da palavra. E eu tenho um propósito, né, muito específico nessas nossas lives. Primeiro, porque eu estou preparando aí um curso tanto dessa área de exposição bíblica como de interpretação bíblica, e devagarzinho estamos nos bastidores, estamos fazendo aí as gravações e edições para poder apresentar bonitinho para vocês, e aí nós temos feito lives constantemente para que a gente possa regimentar o maior número de irmãos, de pessoas interessadas, envolvidas nessa questão do estudo da palavra. E também o convite ao pastor Átila é porque ele vai estar conosco aqui no dia 11 de setembro, no templo de nossa igreja, Rua Mato Grosso, número 1, Costa Barros, onde estará ministrando para líderes, falando de segredos da liderança cristã para o século XXI, na pós-modernidade, e também sobre a vida do líder, né, cristão, também da liderança cristã na pós-modernidade, né, nesse século XXI. Então esse tem sido o nosso propósito aí dessas lives, e ao mesmo tempo poder ajudar você na compreensão das Escrituras Sagradas. Então chame mais alguém aí, aqui no Instagram, você embaixo pode não só comentar, alguns irmãos aí já estão comentando, Deus abençoe aí, está aí minha ovelha Tereza, irmã Terezinha, está aí também o nosso Warner Martins, aluno também, lá de Rio das Pedras, Deus abençoe. E outros mais aí que estão chegando, ser com Cristo, né? Crescendo com Cristo, Deus abençoe também. Enfim, são alunos, são ovelhas, são irmãos. Compartilha com outros também aí, abençoe outros também. Nosso querido pastor Átila entrou aqui no comentário. Já vamos, meu pastor, lhe chamar agora, fazer aí o nosso chamado para que o pastor esteja conosco nessa oportunidade, em nome de Jesus. Então você vai fazendo aí seu compartilhamento, e já estamos chamando o nosso pastor Átila. Escrito aí, só esperar ele entrar. A tecnologia vai nos fazendo aprender um pouquinho, às vezes a gente apanha um pouco, mas depois a gente se resolve. A paz, meu pastor. Meu mestre, a paz, maravilha. Amém. Hoje entrou rápido, né? Hoje foi rápido, hoje nós já estamos aprendendo. Daqui um dia a gente aprende legal. Isso é verdade, isso é verdade. Meu pastor, eu já estava aqui na introdução falando que o meu propósito em particular nessas lives, primeiro é porque nós temos nos preocupado muito com os púlpitos das igrejas, né, no Brasil principalmente, em relação ao que tem sido ministrado, o que tem sido falado. Também pelo fato de eu estar particularmente preparando aí um curso na área de exposição e de interpretação bíblica, e querendo, né, poder ajudar a muitos de alunos e irmãos, seminaristas e líderes.
e também pelo propósito que nós já estamos nessa direção do dia 11 de setembro, ter o colega aqui conosco, né, vindo aí do Espírito Santo, para estar aqui no templo de nossa igreja, em Costa Barros, ministrando para a liderança, né, no dia 11. Então, estamos fazendo um convite aí a todos que estão conosco, que eu tenho certeza que Deus há de abençoá-lo e fazer do colega pastor um instrumento para a nossa vida. Ok? Então, pastor Átila Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus lá no Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e convidado por nós para estarmos aí falando um pouquinho de um texto aí abençoado. E eu, antes do senhor entrar no texto aí, eu quero introduzir com duas perguntas aí, mas vou deixar o senhor falar primeiro aí, pelo menos se apresentar um pouco mais, falar alguma coisa nesse início aí de palavra. Meu mestre, primeiramente, para mim é uma alegria estar mais uma vez participando com o senhor. Eu me sinto honrado mais uma vez em receber o convite do senhor para estar contribuindo aqui. Eu tenho certeza que Deus muito vai falar conosco através desse texto, não somente desse, mas dos outros aí que nós vamos escutar ainda hoje. E já quero logo deixar o convite para o pessoal. Dia 11 de setembro, vamos estar aí ministrando para a liderança. Compartilhe aí para o seu pastor, para o seu líder de jovens. Você que é seminarista, vai estar aberto aí para todos vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações através desse vaso de barro, né? Paulo disse que ele deu a excelência do poder através a excelência do tesouro em vaso de barro, para que a glória seja de Deus, né? Não nossa. Mas Deus tem algo para falar conosco aí. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. O tema vai ser segredos para a liderança na pós-modernidade e a vida do líder na pós-modernidade. Vai ser bênção pura. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Meu mestre, fique à vontade. Amém, amém. Meu pastor, duas coisitas que eu queria nessa introdução. Eu até coloquei como título aí dessa nossa live de novo, Entendes o que lês? Coloquei parte 2, que a gente já teve a outra, né? Foi o mesmo título, Entendes o que lês? Essa tem sido uma grande dificuldade, um grande desafio. Eu acredito que em muitas outras épocas da história da igreja, quando nós estudamos a história da igreja, a gente vai ver isso em outras épocas. Mas eu acredito que a época contemporânea, essa nossa contemporaneidade, tem sido algo assim muito gritante, tem sido assim muito assustador. Então a minha pergunta, até para o colega falar um pouquinho, nós temos sofrido muito com esses textos sem contextos nos púlpitos brasileiros? O que você pode nos falar sobre isso aí? Infelizmente, tem acontecido muito isso nos nossos dias. O senhor que já tem uma carreira ministerial muito mais extensa do que a minha, eu me sinto um menino perto do senhor. O senhor já tem uma... Não estou chamando o senhor de velho, claro que não. É novo, mas estou dizendo pela experiência. Mas o pouco de experiência que nós temos, o pouco tempo aí de ministério, nós temos visto muitas mensagens descontextualizadas, pessoas afirmando que a Bíblia diz algo que ela não quis dizer. Por quê? Por causa da negligência da preparação teológica, a negligência aí do chamado, do amor ao chamado. Inclusive, é o texto que nós estaremos falando sobre ele hoje, fala sobre o amor ao chamado, o amor a Cristo. Né? Quem ama Cristo vai se preparar para estar servindo melhor no reino de Deus, sem soma de dúvidas. Quem de fato ama o Senhor se prepara para servi-lo melhor. Então, respondendo a sua pergunta, sem soma de dúvidas, há uma falha aí, um déficit nesse sentido de preparação. Um grande desafio até para nós que buscamos ensinar o melhor, né? Ou ensinar corretamente, porque, querendo ou não, as nossas ovelhas, até aquelas que estão sob os nossos cuidados, seminaristas também, que estão lá também sob os nossos cuidados numa sala de aula, tanto como pastor de igreja local, como professor no seminário, estão à mercê de tudo que está sendo dito aí, principalmente pelas redes sociais, que as redes sociais é um campo, por um lado, aberto para todas as coisas boas, mas também é um campo aberto para todas as coisas ruins, porque qualquer um, no bom sentido de qualquer um, ou até também no mau sentido, não sei, mas do qualquer um, pode chegar a qualquer rede social e falar qualquer coisa, né?
Mas, meu pastor, me diga qual é a importância do contexto gramatical, porque quando nós falamos das línguas originais, eu sei que isso trava muita gente, no sentido de, eu já ouvi muitos seminários dizer assim, pô, pastor, então se a gente não conheceu o original, a gente não pode ler, a gente não pode pregar, levam talvez para uma certa radicalidade. Mas eu sei que não é essa a nossa posição, né, da radicalidade, porém, a pergunta é, qual a importância do contexto gramatical, ou seja, principalmente em relação a alguns textos, da gente entender exatamente o que aquele texto originalmente quis dizer. Então, qual é a importância do contexto gramatical para o expositor bíblico hoje? Como é que o senhor pode A nos essa definir? pergunta, nós podemos ver, respondê-la de diversa maneira. O nosso tempo é curto, então eu vou Sim, resumir aqui a resposta. sim, Irmãos, em primeiro lugar, essa fala, né, do senhor é muito apropriada. Muitas pessoas fazem exatamente essa pergunta. Então, será que eu não posso pregar? Porque eu não conheço o original, eu não conheço o grego, eu não conheço o hebraico. Então, como é que eu vou pregar? Só pode pregar quem conhece? Não, essa não é a nossa fala. Essa não é a nossa afirmação. Porém, estudar o texto original, só para o senhor ter uma ideia, Erasmo de Roterdã, Erasmo de Roterdã foi companheiro de Lutero. Tinha alguns pensamentos diferentes, mas era companheiro de Lutero na época da Reforma Protestante. Erasmo de Roterdã disse o seguinte: estudar o Novo Testamento na sua língua original é descobrir de perto as palavras vivas de Jesus na sua essência. Né? Então, o texto original tem alguns segredos muito importantes, o que nós temos em mãos aqui, não desmerecendo. Nós nos convertemos através da tradução em português, né? Nós que somos aqui de fala portuguesa, nos convertemos através da tradução. As traduções foram importantes, são importantes até hoje, porque alcançou muitas pessoas, homens exímios estudiosos, homens que se dedicaram. E só para o senhor ter uma ideia, a nossa tradução João Ferreira de Almeida, que era um pastor, né, muitos acreditam que era um padre, na verdade ele era um pastor protestante, ele fez uma obra durante 17 anos, ele demorou para estar preparando essa tradução. Então é uma tradução que deve ser respeitada. Porém, é uma tradução que contém alguns erros. Ele mesmo afirmou isso. Ele mesmo encontrou na sua própria tradução mais de 2.000 erros. Porém, vale ressaltar que nenhum desses erros implica questão doutrinária. doutrinária. Agora, nós vamos, por exemplo, estudar esse texto de João 21 hoje e nós vamos ver como que a luz do original ele é melhor interpretado. Né? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: não foi em vão que o Antigo e o Novo Testamento foi escrito em hebraico e grego, respectivamente. Ele falava o seguinte: os idiomas originais é a bainha na qual a espada do Espírito está contida. Então, observe que é de suma importância. Ele ainda continua dizendo: tem pessoas que dizem o seguinte: não é importante conhecer o idioma original para interpretar a Bíblia Sagrada. Não há necessidade de nós conhecermos. Essa fala teria algum peso se as pessoas que afirmassem ela tivessem o conhecimento do original. Mas, geralmente, as pessoas que afirmam isso não conhecem o original. Então, em suma, respondendo sua pergunta, qual é a importância do contexto gramatical? Existem textos na Bíblia que, se nós não conhecermos a língua original, nós vamos ter problema em interpretar. Eu vou citar só um, por exemplo, pastor. Eu posso citar um texto, por exemplo? Sim, fica à vontade, meu pastor. Contigo. Quer ver um exemplo? Logo lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 2 do livro de Gênesis, né? Se eu só abrir lá, capítulo de número 2, verso de número 17, olha o que Deus vai dizer para Adão. Olha só. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Olha o que o texto em português está dizendo. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No português, dá a entender que no dia que eles comeram, eles iam morrer.
Sim, sim. Iam cair duro e morrer. Mas Sim, o texto original, o texto hebraico aqui, essa expressão, certamente morrerá, a expressão é mot tamut, é morrendo, morrerás. Morrendo, sim. morrerás. Ou seja, está falando de uma morte espiritual. Né? Dentro da escatologia, o senhor conhece muito bem também, existem 4 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual, a morte moral e a segunda morte, que é a morte eterna. 4 tipos de morte. Essa aqui está mostrando que não está falando somente de uma morte física. Está falando morrendo, morrerás. É uma repetição aqui no hebraico. Então, eu só citei esse texto que me veio aqui à memória, Sim, mas tem sim, sim. muitos outros que nós poderíamos citar. Agora, Então, falando, é importante. agora, falando dos segredos, vamos então ao texto de João 21. É um texto bem conhecido e que, pelo menos, eu acredito que a maioria dos que estão aqui já com a gente já ouviram alguma coisa, pelo menos assim, do básico, né? Porque, por ser um texto muito conhecido da conversa de Jesus com Pedro, porque foi talvez dos discípulos o que mais se despontou, tanto para as coisas positivas como negativas, né? Mas essa conversa de Jesus perguntando se Pedro o amava, né? Então, pelo menos basicamente todo mundo sabe que Jesus perguntou um tipo de amor e Pedro respondeu outro tipo de amor. Mas o que mais, meu pastor, a gente pode ver nesse texto aí para nos enriquecer espiritualmente? Não, mestre, em primeiro lugar, o irmão Caio aqui até colocou o Salmo de número 23. Primeiramente, quero louvar a Deus pela vida. Primeiramente, quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo aí. Acabou de entrar agora nosso irmão Leandro Souza, Natan Portela, nosso irmão Caio. Que Deus em Cristo lhes abençoe copiosamente. Caio é aluno do nosso seminário de teologia online e aluno do nosso seminário de hebraico. Ele colocou aí, por exemplo, o Salmo de número 23, verso 1, né? Sim, No sim. português está lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No texto original, no pastor, meu irmão Leandro Souza, Deus abençoe, à vontade. No texto original do Salmo 23, não é nada de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O termo é Mismor le Davi Adonai Roi lo Ersá. Salmo de Davi. O Senhor, meu pastor, não me falta. O Senhor, meu pastor, não me falta. E eu não quero agora tratar de traduções, porque não é o alvo. Quem sabe mais para frente traz uma live de traduções, né? Não é o nosso alvo hoje. Mas então estudar o texto original. Os rabinos, pastor Adriano, os rabinos judaicos falavam o seguinte, sobre o texto hebraico do Antigo Testamento. Eles falavam o seguinte: os judeus bebiam das fontes, os gregos dos riachos, os gentios das poças. Oh, meu Deus. Olha só. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, não, eu quero ir lá na fonte, então. Na fonte. Eu quero descobrir essa fonte. Né? Então, para a glória de Deus, a gente vai ver que é importante estudar aí os idiomas originais. Agora, concernente ao texto de João, capítulo 21, meu mestre, em primeiro lugar, antes de nós entrarmos aqui nos segredos à luz do grego desse texto, nós vamos ver aqui uma importância para todos aqueles que são chamados por Deus. Todos aqueles que são vocacionados precisam entender o que Jesus está requerendo de Pedro aqui. Em primeiro lugar, observe que Pedro, os irmãos sabem, um tanto quanto eu, Pedro foi chamado de uma das 3 colunas da igreja primitiva, juntamente com Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Esse Tiago era Tiago, irmão do Senhor. Está lá em Atos, capítulo 2. Né? Aqui Jesus está chamando Pedro para pastorear, para um chamado, para uma vocação. E a primeira pergunta que Jesus vai fazer para Pedro é: Pedro, tu me amas? Isso aí. Extraordinário. Irmão, a maior característica de quem é chamado por Jesus é o amor que ele tem pelo seu Senhor. Amém. Jesus não disse assim, Pedro, você já terminou o seminário? Pedro, você já aprendeu hebraico e grego? Pedro, você já aprendeu a oratória?
Pedro, você já aprendeu como que prega? Não. A pergunta é, Pedro, tu me amas? Tu me amas. Isso aí. Porque se nós amarmos a Cristo, se nós amarmos o nosso Senhor, nós vamos fazer de tudo, em primeiro lugar, para agradá-lo, e em segundo lugar, para fazer o melhor em prol do reino dele. Sim, né? sim. Então, a maior característica de um chamado é o amor que ele tem ao seu Senhor. Um pregador sem amor, ele não vai ser um bom pregador. Sim. Um cantor sem amor, ele não vai ser um bom cantor. Um pastor sem amor, ele não vai ser um bom pastor. Em primeiro lugar, o amor dele não é um amor natural, é um amor por Cristo. Todo pregador deve amar o seu Senhor. Conta-se, pastor, conta-se que George Whitefield foi um dos grandes pregadores grande evangelista. do século XVIII, muito evangelista nato, né? Conta-se que ele foi para pregar em uma cidade. Aí tinha um homem muito rico que foi ouvi-lo pregar. Aí o povo daquela cidade falou assim, mas o senhor crê no evangelho? O senhor ama esse evangelho aí? Aí ele disse, eu não, mas ele crê, que era Whitefield. Ele foi por causa da paixão que o Whitefield pregava, né? Por causa da paixão dele. Então, é isso que deve ter em todo chamado. É um conselho para nós, ministros do evangelho, um conselho para nós, pregadores, acima de todos os nossos aparatos naturais, deve estar o nosso amor pelo nosso Salvador. Claro que a preparação teológica é importante, claro que o estudo dos idiomas originais é importante, claro que você se preparar, naturalmente falando, é importante, mas o amor ao nosso Senhor está acima de todas as coisas. Né? Então é o que eu queria frisar em primeiro lugar. Bem frisado. Agora, conforme a pergunta, nós temos aqui, por 3 vezes, Jesus fazendo a mesma pergunta para Pedro. Se nós olharmos aqui o texto, nós temos Cristo fazendo para Pedro aqui 3 vezes a mesma pergunta. Ó, no verso número 15, ó, e depois de João capítulo 21, para quem entrou aqui agora, João capítulo 21, verso 15, 16 e 17. Ó, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Em primeiro lugar, Jesus faz, esse aqui os irmãos já conhecem muito, a maioria dos estudiosos que nos ouvem aí já conhecem isso. O primeiro amor que Jesus exige é, Pedro, tu me amas? Ele faz uma pergunta, agapaz-me, é uma pergunta, tu me amas? Agapaz-me? Aí Pedro responde, filos é a expressão que Pedro vai usar. Ele pergunta, agapaz-me? Aí a resposta de Pedro é, oidas filos, sabes que te amo. Observe que o amor que Jesus fala é o ágape. O amor ágape. E a resposta de Pedro é o amor filo. Esse amor ágape, segundo Kramer, né, que é um grande estudioso do texto original, ele diz o seguinte, ágape significa muito mais do que emoção, muito mais do que afeto, expresso pelo termo filo. Filo é um amor de amigo, é um afeto, é uma emoção. E Jesus não quer ninguém no ministério por emoção. Jesus não quer ninguém no ministério, Jesus não quer ninguém no pastorado, no cargo de evangelista, de qualquer que seja o seu cargo na igreja. Jesus não quer ninguém por emoção no ministério. Ele quer alguém com amor verdadeiro. O amor ágape é o amor sacrificial. É um amor que não nega por nada. É um amor que prega, mesmo quando está tudo dando errado, ele continua fiel ao ministério de pregação. É um pastor que pastoreia quando está no ministério de pastorear, e o vento está soprando, ele não nega Jesus por causa da adversidade. É um amor sacrificial. Agora, além desse segredo que todo mundo conhece no texto, meu nobre mestre, está aqui na resposta de Pedro. Outro fato importante é que quando Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, tu sabes,
nas 3 primeiras vezes que Pedro vai responder, a resposta de Pedro no grego é oidas, oidas, que pode ser traduzida, essa expressão oidas, se o senhor ver aqui, ó, no verso 15, ó, Senhor, tu sabes que te amo. Aí tornou a dizer a segunda vez. Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. No verso 16. Aí no verso 17, ó, entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez. Amas-me, disse Pedro, tu sabes tudo. Terceira vez. Tu sabes que te amo. Por 3 vezes, a expressão sabe ali, no grego, é oidas. Oidas. Que significa lembrar, relacionar. O termo oida ali é entender, saber de memória. Né? Saber de memória. Agora, no verso 17, quando Pedro vai dizer, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Ele não vai usar mais a palavra oidas. Ele vai usar a palavra gnoskeis, que vem da palavra gnóstico. Gnoskeis, que é gnóstico, que é um conhecimento experimental. É um conhecimento de amigo. Sim. Nessa parte que Pedro vai dizer, está assim no grego, ó. Kurie panta oida sugnoskei philos. Philose. Quando Pedro vai dizer assim, ó, Kyrie supanta. Pastor, isso aqui tem um segredo maravilhoso na língua grega. A expressão Kyrie, que é Senhor, vem da palavra Kyrios, que é Senhor, né? O termo Kyrie ali está no vocativo na língua grega. Está no vocativo. Vocativo é um dos 5 casos que tem na língua grega. Existem pessoas que acreditam em 5 casos, outros acreditam em 8 casos, né? Mas a maioria acredita em 5, porque eu não vou explicar aqui isso de grego agora, porque não é o nosso alvo. Sim. Mas o caso vocativo, ele expressa emoção, sentimento. Quando Pedro vai dizer, no verso 17, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo, Kyrie supanta oidas, sugnoskeis oti, o hot philos. Pastor, ele está chorando ali. O texto em português não mostra isso. Mas quando ele fala Kyrie, no vocativo, ele está expressando um sentimento. Nesse caso, ele está chorando. Nós não conseguimos perceber isso no português. Olha só o verso 17 diz, ó, Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, ama. Pedro está triste. O termo entristeceu aqui dá ideia, pelo fato de Kyrie estar no vocativo, dá ideia que Pedro estava chorando demais. Por que ele chorou? Por quê? Porque Jesus queria que ele o amasse, perguntou que se ele o amasse com sentimento sacrificial, um amor sacrificial, mas ele ainda não tinha esse amor. Aí o que Jesus vai dizer? Perguntar mais uma vez, Pedro vai chorar. Irmãos, por que isso é importante? Pedro está aqui quase que entrando em desespero, porque ele queria fazer algo para Jesus, mas ele não tinha o amor que Cristo estava pedindo para que ele tivesse. Então o que ele vai fazer? Ele vai chorar. Pastor, aqui acontece o sobrenatural. Maravilha. Por que acontece o sobrenatural? Vou explicar para o senhor. Quando ele vai dizer, apacenta, ó, no verso 15 está assim, ó, bosquetarnia, que é alimenta os meus cordeirinhos, no português. No verso 16, já não está mais cordeirinho. No verso 16 está poimanteta probatar. Probatar está cordeirinho, né? Bosquetarnia. Essa palavra aqui é apacenta as minhas ovelhas. No verso 15 está cordeirinho. No verso 16 está ovelha, que já não é cordeirinho mais. Aí no verso 17, pastor, aleluia. No verso 17, Jesus está dizendo, com amor filos,
você vai apacentar cordeirinho. Agora, para apacentar ovelhas, ou seja, algo maior, tem que ter amor ágape, amor sacrificial. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro aqui? Pedro, com amor, filhos, não dá para apacentar coisas grandes. Com amor, filhos, não dá para confiar algo grande a você. Com amor, filhos, dá para você apacentar cordeirinho. Agora, quando você tiver um amor ágape, um amor sacrificial, aí eu coloco as ovelhas, ou seja, da ideia de algo maior. Cristo tem sempre algo maior para nós, mas ele requer de nós um sentimento sacrificial. Quer ver uma aplicação prática aqui? Aplicação prática? Aquele pregador, vamos falar de pregadores. Aquele pregador que ele quer ter um ministério estruturado, ele quer ser um pregador reconhecido, mas ele não busca o conhecimento de Deus, não busca se entregar por completo para Deus, porque o chamado, pastor Adriano, o chamado, ele tem 3 fases. 3 fases. Sabe onde que Cristo revelou as fases desse chamado? Em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 5. Na pesca que os discípulos estão pescando, aí Jesus fala bem assim, ó, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui está 3 fases do chamado. Vinde após mim, a entrega, o convite. Eu vos farei a preparação e pescadores de homens, a execução. A execução. Nós vamos falar sobre isso lá no seminário dia 11, mais específico, viu? Só falar aqui para os irmãos da glória. Agora, meu pastor, antes de eu prosseguir, nessas colocações aí sobre Pedro, é muito interessante a gente ver o crescimento ministerial e pessoal do obreiro, né, para galgar coisas maiores, e que o amor tem que ser a característica maior de qualquer obreiro. Muitos têm morrido no caminho, no ministério, porque ainda estão nessa emocionalidade, ainda está nesse nível de amor da emoção. E você sabe que nós, como obreiros, qualquer que seja o título que a pessoa tenha, vocacionado, deixa eu usar o termo vocacionado, as lives que eu tenho feito aí, eu tenho dado o nome vocacionado. Se ele for vocacionado da emocionalidade, morre no caminho. Morre no caminho. Morre no caminho porque tem dia que é dia da dor, tem dia que é dia da traição, tem dia que é dia do desgosto, tem dia que é o dia daquele silêncio de Deus que parece que Deus, tipo assim, viajou e esqueceu, esqueceram de mim, aquele filme, Esqueceram de Mim. Aí vem na vida do obreiro, parece que esqueceram de mim. Viajou, foi todo mundo, os anjos também, e a gente ficou sozinho na casa. Se a gente viver nessa emocionalidade, a gente fica no caminho. Então tem que ter exatamente esse amor, que é o amor que está para cima da emocionalidade, sacrificial, e que ama, acima de tudo, quem o chamou. E aí me permita, consequentemente, ama o que foi chamado para fazer. Porque senão, meu pastor, fica no caminho. Só esse adentro aí, pode prosseguir. É por isso que Jesus faz essa pergunta para Pedro. Sim. Jesus não está aqui mexendo com o psicológico de Pedro. Existem algumas pessoas que, sabe o que algumas pessoas pensam aqui? Ah, Jesus perguntou 3 vezes, é porque Pedro negou 3 vezes. Não, não foi nada disso. Não foi nada disso. Jesus queria que Pedro aumentasse esse amor. Sim. Jesus queria que Pedro encontrasse, aumentasse nesse sentimento, ou acrescentasse ao seu ministério. Sim. Observe que no verso 15, vou tornar a frisar, no verso 15 ele disse, apacenta os meus cordeirinhos, porque a resposta foi philos, o amor de emoção, amor de amigo. Aí no verso 17 ele vai dizer, apacenta as minhas ovelhas, 16 e 17. Quando Pedro chora, se entristece. Irmãos, isso aqui mostra, como nós já frisamos no princípio, o amor a Cristo acima de todas as coisas. Nós não devemos amar o ministério mais do que aquele que nos vocacionou ao ministério. Sim. E existem muitos homens de Deus, pastor, que amam mais o ministério do que a Cristo. Amam mais
a forma de pregar, as agendas, amam mais a fama, amam mais o status, porque hoje nós estamos diante de uma geração, infelizmente, eu tenho que falar isso daqui, uma geração que o evangelho hoje deu status para alguns. Né? Tem pessoas que o evangelho honrou, isso é maravilhoso, eu estou aqui para condenar isso, em nome de Jesus, quem somos nós para condenar isso? O evangelho deu ali, tinha pessoas que não eram ninguém antes de ser crente. Né? Eu vou falar por mim, pastor, vou falar por mim, até me emociono de falar isso daqui, viu? Porque antes da minha conversão, eu era um zero à esquerda, rejeitado pela sociedade, né? Uma hora a gente conta aí o nosso testemunho, não vou perder tempo agora com isso, mas o evangelho nos deu um nome para a glória de Deus, né? No mundo espiritual, como na sociedade, né? Se tornar um pastor, um pregador. Né? Só que isso não quer dizer que nós devemos amar mais o ministério. Né? Minha irmã Ticiane, Deus te abençoe, minha amada. Deus abençoe. Ticiane fez aula de grego conosco, pastor. Deus abençoe, viu, irmã Ticiane? Maravilha. Tem pessoas que amam mais o ministério. O fato de o ministério ter nos dado essa misericórdia, essa graça, nós devemos amar a Cristo. Quando que nós sabemos que a pessoa ama mais o ministério de pregação do que a Cristo? Quando ele quer pregar para agradar as pessoas, ele quer pregar para abrir agenda, ele não quer pregar o que Deus lhe mandou, ele não quer pregar a verdade. A verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Ele quer pregar, não, se eu pregar isso aqui, vai me convidar de volta. Não, se eu pregar assim, o povo vai se entristecer. Meu irmão, ele está amando mais o ministério do que aquele que concebeu o ministério para ele. Esses dias atrás eu conversava com um grande amigo meu, que também é pregador, um grande homem de Deus. Aí ele falou comigo, varão, quando nós estamos querendo agradar, pregar para abrir agenda, nós estamos querendo dizer que Jesus não é capaz, Deus que nos chamou, não é capaz de nos honrar, de abrir a agenda para a gente. Se nós formos fiéis a Cristo, se nós formos fiéis àquele que nos chamou, as portas, consequentemente, irão se abrir. Obviamente, alguns que fecharão. Convicção, né? Convicção do chamado. É a convicção do chamado. Nessa sua palavra, pastor Átila, hoje a gente tem visto que tem a ver com o que estamos falando, né, sobre compromisso com o texto bíblico, com a exposição bíblica. É porque hoje tem se confundido muito. Digo hoje é mais uma forma de expressão, porque isso não é de hoje, não é contemporâneo. Mas hoje a gente tem visto um pouco mais por causa da modernidade, da intelectualidade do tempo presente, da tecnologia. Então isso acaba se exacerbando por alguma forma. A confusão de vocação com profissão, né? Há muitos que estão, de fato e de verdade, confundindo vocação com uma profissão. Então ele está pensando em recurso financeiro, ele está pensando em posição, ele está pensando em fama, ele está pensando em marketing, ele está pensando em todas essas coisas. Aí entra exatamente no que Jesus pergunta a Pedro. Quando Jesus está perguntando, só quero saber se você me ama. O que importa antes de tudo, porque isso é a pedra fundamental de tudo, de um vocacionado, se você me ama. Porque se você não me amar nesse nível de amor, dessa espécie de amor que eu estou perguntando, não vai funcionar. Você vai ser só mais um na estatística. Você vai ser um profissional. Não precisa de profissional, precisa de vocacionado. E isso me faz lembrar, eu sempre repito às vezes minhas ministrações, quando eu lembro desse assunto, ou toco em alguma coisa relacionada a esse assunto, da história de um professor que estava em sala de aula, e certa feita um aluno perguntou a ele assim, pastor, professor, à luz do original, o que significa vocação? E aí a resposta do pastor foi a seguinte, olha meu filho, à luz do original não sei não, mas eu posso te responder, vocação é não sei não ser, só sei ser. Isso é vocação. Aí o aluno, pastor, repete de novo. Eu falei, não sei não ser, só sei ser. Isso é vocação. Agora a luz do original, não sei não. Meu Deus. Eu achei isso extraordinário. Não precisava nem a melhor definição de vocação. Então, assim, vocação
A vocação, ela não importa. Aprendi mais uma. Então, a vocação, ela não importa o título, ela não importa onde, ela não importa nada disso. Você não consegue não ser o que foi chamado para ser. Então, com título, sem título, em qualquer lugar que você esteja, você vai para aquela direção, porque é o que na sua vida é vocação. Então é isso Exato. que Jesus está extraindo de Pedro. E a gente sabe que Pedro, apesar de todas as seus altos e baixos do ministério, da vida como discípulo, mas foi um grande líder também, alguém que também teve a sua história, né, no cristianismo, nos primeiros tempos da igreja primitiva, porque alguém que precisou de fato identificar-se, né, como aquele que é vocacionado, e não apenas um profissional da história. Então isso é muito fundamental. Exatamente. É o que nós estávamos dizendo no começo, pastor. A pessoa que ama aquele que o chamou, ele vai preparar-se o máximo possível, Sim. em todos os sentidos, mas principalmente a preparação espiritual e intelectual. Sim, Né? sim. Nós vemos hoje muitos homens de Deus, né, que não deixam de ser chamados por conta disso, mas negligenciando isso daí. O amor por aquele que o chamou. Sim, Acima de tudo, é o amor a Cristo. sim. Cristo não perguntou para Pedro se ele já tinha se formado, já tinha terminado o seminário, se ele já tinha... É claro que isso é importante. Às vezes a pessoa ouve a nossa fala aqui, ouve a nossa fala e pensa que o seminário não é importante, o seminário não é essencial. Sim. Claro que é importante nós nos prepararmos, porque um advogado se prepara para advogar, o médico se prepara para exercer sua profissão, viu? Qualquer outro profissional tem que se preparar. Então o pregador ele tem que se preparar. Né? Na primeira carta, o próprio Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Então o vocacionado, ele tem que buscar essa preparação. Agora, acima de tudo isso, está o amor. É aquilo que a gente precisa entender, que vamos usar essa referência, né? Pedra fundamental, né? No ministério, né? Não estamos falando de Cristo especificamente, mas desse contexto aí. O que é o alicerce? O que é o fundamental? O que acima de quê? Em cima de quê que tem que o restante estar construído? Então, na vocação é isso. O que a gente vê hoje, pastor Atila, é o grande desequilíbrio, né? Você encontra Jesus falando, vocês erram por não conhecer a Escritura, poder de Deus. Você encontra o próprio Pedro também dizendo crescendo na graça e no conhecimento. O texto que o pastor leu também. O que a gente precisa, o que a gente deveria estar vendo em maior número hoje é esse equilíbrio daquele que busca o conhecimento, daquele que busca a informação, a capacitação, a preparação, mas que não perde também a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Uma das coisas que eu sempre coloco, e a meu ver também nessa conversa de Jesus com Pedro, está uma questão de relacionamento, né? Porque quando ele está falando de amor e de um amor sacrificial, só se ama e de modo sacrificial uma pessoa, né? A princípio, né? E que se tem um relacionamento com ela. Então, Jesus, ele buscou isso, e quando ele vai, com um dos textos que o colega também citou aí, que acho que é João 15, quando Jesus está dizendo assim, não vou chamá-los mais de discípulos, né? Mas vou chamá-los de amigos, como a gente falou da outra vez, está falando de relacionamento, está falando de um convívio. Então, hoje nós temos visto essa dicotomia no ministério de muitos. É o camarada que dedica-se ao jejum, à consagração, e ele acredita que só isso aí é o que basta. Não, não é só isso que basta. Ele precisa também conhecer, porque ele vai ser aquele que vai expor a palavra, é um professor da escola dominical, é um pastor, é um obreiro, seja lá a função que for, mas alguém que está muitas vezes expondo a Escritura, principalmente quem prega, quem ensina.
Então precisa sim dessa comunhão com Deus. E aí o outro problema é aquele que fica muito só no intelecto, o cara lê tudo. Eu bato muito seminarista, assim, no bom sentido, bater em sala de aula, que o camarada às vezes fica 4 anos no seminário, ele leu tudo. Toda a teologia sistemática, ele leu todos os gregos, os hebraicos, os aramaicos da vida, tal, tal. Aí você pergunta o pecador, no final do 4º ano, assim, você já leu a Bíblia toda? Então, quer dizer, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o cara não leu. Então, eu digo assim, antes de você receber o diploma, tem que levar uma coça para você poder ler a palavra de Deus. Pastor, conta-se que havia um jovem numa cidade, ele ouviu um pregador pregando na sua igreja uma certa feita. Sim. Pregador mais experiente, né? Muito mais tempo no ministério. E o jovem viu aquele pregador pregando com tanta eloquência. E ele falou, não, preciso perguntar para esse pregador o que é que ele faz, para ter tanto intelecto assim. Aí ele deve ler muito. Aí ele foi na casa desse pregador. Chegou lá e disse, pastor, o pregador, o que é que você faz para ter tanta eloquência assim? O senhor deve ler muito, né? Aí ele chamou aquele jovem, levou ele na sua biblioteca. Quando ele chegou na biblioteca daquele senhor, ele viu um montão de livro, igual do senhor aí atrás, assim, ó. Um montão de livro. A minha vai chegar lá. Hã? A minha vai chegar lá. Eu tenho um pouquinho aqui, Aí o pregador disse, obviamente, eu leio muitos livros. Muito. Todos esses livros que você está lendo aí, eu já li. Todos eles, leio alguns várias vezes, porque são livros de pesquisa. Mas você está vendo aquele livro da capa preta ali, ó? Aí disse, sim, é a Bíblia. Ele, pois bem, pega aquela Bíblia, coloca no chão. Aí ele colocou a Bíblia no chão, aí o senhor disse assim, o pregador mais ancião disse assim, a Bíblia no chão, ela é o nosso fundamento. Ela é o nosso fundamento. Pega a Bíblia e coloca no meio da estante. Ele colocou a Bíblia no meio da estante. Aí o senhor disse assim, a Bíblia no meio, ela é a nossa coluna. É aquilo que nos sustenta de pé. Agora pega ela e coloca em cima de todos esses livros. Ele foi e colocou a Bíblia em cima desse livro. Aí o pregador disse assim, a Bíblia em cima desses livros representa o nosso teto, a nossa cobertura espiritual. Todos esses livros, sem a Bíblia, não adianta nada. O pregador, o livro que ele deve ler, acima de todos os outros, é a Bíblia Sagrada. Obviamente, pastor, nós não podemos negligenciar a leitura. Paulo disse isso para Timóteo no capítulo 4 da sua primeira epístola. Persista em ler. Persista em ler. O pregador deve ter o hábito de leitura. Mas o livro paixão do pregador deve ser a Bíblia Sagrada. E nós temos muitos pregadores hoje, muitos até mesmo pastores, que nunca leram a Bíblia toda. Infelizmente. Eu não sei se você já leu essa estatística. Eu sou da aula de hermenêutica. A Sociedade Bíblica do Brasil fez uma pesquisa em 2017 e disse que 75% dos pastores nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. Isso é triste. 60% não sabiam responder quem pregou o Sermão do Monte. Cerca de 58%, 59% não sabiam que o livro de Jonas era um livro da Bíblia. Eita. E tem mais dados aqui que eu não vou falar porque é assustador. Ou seja, se o senhor conversar com qualquer adepto de uma seita aí, né, não vou citar nome de seitas por questão de ética, mas se o senhor conversar com qualquer um deles, eles já leram o livro segundo o tal várias vezes. Já leu a tradução do Novo Mundo várias vezes. Já leu o Evangelho segundo Allan Kardec várias vezes. Já leu a Bíblia dos tal várias vezes. Mas vários pregadores, vários pastores nunca leram a Bíblia toda. Pastor Léo Távora aí, um amigo aí entrou. Deus abençoe, meu pastor Léo. Pastor, a gente é caminhando aí para o finalzinho, mas deixa eu lhe falar.
tem sido a nossa preocupação nesses últimos tempos, né? Sempre, né? De que a gente possa buscar uma qualidade maior e uma qualidade melhor nos púlpitos de nossas igrejas, isso em qualquer denominação, porque o púlpito é o local, né, sagrado, vamos assim chamar, da exposição da palavra. E essa tem sido a grande dificuldade hoje, porque nós temos vivido num tempo onde, se não houver o alicerce da Escritura, se não tiver o alicerce da palavra, o vento de doutrinas tem sido muitos. Infelizmente, muitos púlpitos que têm surgido aí não são púlpitos sagrados no que tange à exposição da palavra. Tem se exposto outras coisas que não são a palavra, mas vem camuflado como se fosse, né? Muitos, infelizmente, que assomam muitos dos denominados púlpitos, também, infelizmente, não podem ser denominados de profetas de Deus, porta-vozes de Deus e até de Deus, né? Infelizmente, essa é uma tristeza muito latente no coração da gente, mas é uma realidade. São pessoas que estão muito mais interessados no dinheiro, estão muito mais interessados em fama, estão muito mais interessados em extorquir a partir da fé do outro, o outro a partir da sua própria fé, mas não de pregar o evangelho. Então, eu creio que uma contribuição como essa que nós estamos fazendo aqui é uma forma de dizer para todos os que estão aqui hoje com a gente e outros que nos ouvirão depois dessa live gravada que vai ficar direitinho aí no IGTV do Instagram, a gente vai jogar depois lá para o YouTube, é de que a gente se prepare mais, que a gente se prepare melhor. Se você pode ir para os originais bíblicos, maravilha, bênção pura. Se não pode, pelo menos é a boa leitura da palavra, bons livros, ouvir bons pregadores, né? Boas mensagens, ser alguém constantemente dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender, preciso aprender, né? Eu sei que nós, por exemplo, que aqui estamos, somos professores, mas nós também somos alunos, não é isso, meu pastor? Nós também somos alunos. A gente senta, a gente ouve, quem tem o que dizer é claro e evidente, né? A gente senta, a gente ouve, a gente lê. É claro e evidente que quem vai aprendendo vai ficando com o paladar espiritual mais apurado. A gente não come qualquer coisa, a gente não bebe qualquer coisa. Mas a gente continua lendo, né? Bebendo, comendo no sentido espiritual. Quem tem o que dizer, quem tem o que acrescentar. Em lives como essa, em situações como essas aqui, aprendemos juntos, né? Então, muita coisa que o colega falou aí, eu também aqui aprendi, porque a gente está sempre aprendendo mais, a palavra de Deus é inesgotável, então a gente vai trocando experiência. Então é isso que precisa acontecer, é esse compromisso que a gente precisa ter com o púlpito da casa de Deus, em ser um pregador, em ser um expositor, em ser um professor, em ser um líder, né? Porque o líder, querendo ou não, ele pode até não ser um pregador, um professor, mas ele é líder de qualquer que seja o segmento, o departamento numa igreja local. Ele é aquele que está à frente, então é aquele que está falando alguma coisa, que está orientando sobre alguma coisa, que está direcionando para algum lugar. Então, se não tiver especificamente um fundamento bíblico, né, para nós, para o próprio, né, ele vai acabar dando direções erradas em relação a isso aí. Então, meu pastor, que conselho aí a gente pode dar para essa turma aí relacionado à palavra, ao conhecimento, ao ministério? O que a gente pode resumir numa frase aí de conselho aí para a nossa... Eu vou resumir num texto bíblico. Texto bíblico. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, todos os textos da Bíblia são maravilhosíssimos. Alguns nos chamam mais atenção, né? Maravilhosíssimos. Eu disse um texto, mas eu vou ler dois textos. O primeiro está em Isaías capítulo 50 e o verso 4 e 5. Isaías é considerado o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, né? Sim. Príncipe dos profetas. Olha a fala de Isaías. Embora essa fala é aplicável para o Messias no futuro, né? Mas também é aplicável a Isaías. Ele disse assim, o capítulo 50, verso 4 e 5. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu tenha uma boa palavra a seu tempo aos que estão cansados. E ele me desperta todas as manhãs, abre os meus ouvidos, como aquele que aprende. Amém. Glória a Jesus.
O segredo aqui o quê? A erudição, ela vem de Deus. Quem dá é Deus. Ninguém deve se exaltar por causa do conhecimento que tem. Tudo vem de Deus. Agora, existe um outro texto que Paulo aconselhou seu filho na fé, o irmão Timóteo, um jovem pastor, né, da comunidade da igreja de Éfeso. No capítulo 4, verso 15, Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando nós nos ocupamos na preparação, estudamos a palavra de Deus, meditamos na Bíblia Sagrada, não negligenciamos a nossa preparação, sim, o nosso aproveitamento é manifesto a todos, visando única e exclusivamente a glória de Deus. A glória é toda para Deus, mas nós devemos nos preparar. Então o conselho é esse. Amém. Se prepare, irmão. Entra conosco, nós também estamos nos preparando para servir melhor o reino de Deus. Então, não negligencie a preparação, porque a execução do nosso chamado, amém, depende muito, numa parte significativa, da nossa preparação. Uma má preparação vai ocasionar numa má execução. É verdade, é verdade. A gente só precisa distinguir que a capacitação vem de Deus, né? Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus não nos capacita. Porém, ele vai dizer a Timóteo que procura ou esforça-te, né? Para apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então, assim, a preparação vem da nossa parte. Então, fica aí essa palavra para cada um de nós. Eu quero agradecer meu pastor Átila mais uma vez por nós estarmos aqui juntos e contribuirmos juntos. E a você que está aí nos ouvindo, e você que é aqui do Rio, sei que tem muitos aí que são do Espírito Santo, que estão junto com a gente também aqui, mas você que é aqui do Rio, pode ter a oportunidade de, no dia 11 de setembro, estar conosco no templo de nossa igreja, em Costa Barros, ou Mato Grosso número 1, onde nós estaremos a partir das 8h30 da manhã, tendo a oportunidade de ouvir o pastor Átila falando sobre segredos da liderança cristã na pós-modernidade, depois falar sobre a vida da liderança cristã na pós-modernidade. Então, nesse tema para a liderança, então engloba todos os cristãos, do pastor até o mais novo convertido, porque todos são vocacionados para alguma coisa no reino de Deus. Nós teremos riquezas de conhecimento e de informação para o nosso coração. E esperamos muito que aquilo que nós aqui esboçamos, que o nosso pastor falou, possa ter acrescentado. Pastor Sérgio Aragão, outro amigo também, está aí conosco aí. Excelente. Obrigado, meu pastor. Então, meu pastor, vamos orar? Só para a gente encerrar com uma oração. Vamos orar, meu pastor. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, aí em Cachoeiro do Ipapemirim, no Espírito Santo. Igualmente, pastor. O rebanho está sobre as suas mãos, né? Sobre sua responsabilidade na vice-presidência aí. Deus continue lhe dando força, lhe dando graça. Amém. Vamos orar então? Precisamos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque tu nos deu o privilégio e nessa oportunidade estamos aqui aprendendo um pouco mais de ti. Aqueles que estão conosco desde o início, outros que puderam só chegar agora, talvez vindo do seu culto, do trabalho, de alguma atividade, possam, Senhor, degustar tudo quanto aqui nós aprendemos, aquilo que na instrumentalidade do teu servo nós podemos ver e enxergar no texto tão conhecido, mas ainda como palavra do Senhor, com muita coisa gostosa, como uma fonte inesgotável de informação e de revelação para nossa alma, nosso coração, que é o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, 16 e 17. E assim continue sendo para a nossa vida de modo especial. E a tua bênção seja sobre cada um de nós. E é assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez. Beijo no coração. Maravilha. Deus abençoe. E estamos juntos aí. Tá bom, meu santo? Estamos juntos. Foi um prazer estar contigo mais uma vez, viu? Deus em Cristo abençoe os irmãos aí copiosamente. Deus abençoe as ovelhas aqui de Cachoeiro. A irmã Sâmia acabou de comentar aí agora. Pastor que acabou de comentar aí, amigo do Senhor. Amados, Deus em Cristo nos abençoe copiosamente, viu? Que toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida do Senhor, pastor Adriano, seu ministério. Que Deus honre o Senhor aí em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus. Privilégio grande estar com o Senhor.
Glória a Jesus. Deus abençoe, santos. Compartilhem aí e comentem. Deus abençoe e até a próxima, assim querendo Deus. Até a próxima, gente. Amém.